Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Deus, pela Tua palavra, Deus, que já foi revelada a nós. Pai, obrigado, Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Pai, como foi bom, Pai, ter esse momento de louvor e adoração. Senhor Deus, em Tua presença, Pai. Pai, obrigado. Porque mesmo não merecendo, Pai, o Senhor ainda se faz presente em nosso meio. Deus, e que honra. Sinta-se à vontade em nosso meio, Santo Espírito. Faça o que o Senhor faz de melhor, que é transformar nossos corações, guiar as nossas vidas em Tua presença. Em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Culto, crescimento. Culto onde o crente vem para crescer. Amém? Todos com o lombinho preparado? Só Thalita, só com o lombinho preparado? Brincadeira, brincadeira. Amém. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela é uma palavra que transforma, ela é uma palavra viva e eficaz. Amém? E nessa noite eu quero te levar a você em uma máquina do tempo. Sem dormir, fecha seu olho aí só um pouquinho. Sem dormir. Sei que está à noite, sei que está cansado, mas sem dormir, fecha seu olho. Agora eu quero que você... Não é regressão, viu? Não é regressão. Eu quero que você agora pense lá atrás. Volte lá atrás, quando você tinha mais ou menos uns 15 a 19 anos, nessa faixa etária. Pensou? Voltou lá comigo? Amém. Agora eu quero que você tente se lembrar da coisa que era mais importante para você como pessoa naquela época. Pensou? Não dorme, não dorme. Isso aí. Agora abre o seu olho. Muitos de vocês, pelo menos eu, a primeira coisa que eu pensei, quando eu voltei lá atrás, 15, 19 anos, e eu escolhi essa fase intencionalmente. Porque que a gente trabalha pra caramba com essa fase aí já, né? Amém, glória a Deus, fase abençoada. Mas nessa fase, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. O que era mais importante para mim, como Eno de pessoa naquela época? Era o que as pessoas pensavam de mim. Era o que as pessoas... Era aqueles pensamentos que as pessoas tinham de mim. E como eu me preocupava com isso, meus irmãos. Eu não sei você. Às vezes você pode estar aqui pensando, não, eu era o parrudão, né? Eu era aquele cara que... Eu era o bruto, eu era aquele assim que não estava nem para ninguém. Só que se você parar para pensar, até esse tipo de comportamento é porque você, às vezes você está pensando o que os seus pais esperam de você, o que os seus amigos, pessoas estranhas esperam de você. E às vezes você se comporta, nessa idade principalmente, você se comporta de uma certa maneira para você se adequar ou para você manter uma máscara, manter uma posição que você possa ter. E na escola, meu irmão na escola era cruel. Não sei para você, mas assim, eu não era o mais popular da escola. Imagina, baixinho, gordinho e gago. Eu tinha trindade. Eu tinha trindade. Mas não era a boa trindade que nós temos hoje. Eu tinha baixinho, gordinho e gago. Agora imagina, baixinho, gordinho e gago e com a má reputação. Não podia, né? Então tinha que cuidar da reputação. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar nessa noite, meus irmãos. Reputação. A sua reputação como cristão. O que nós temos que... O que nós temos que zelar como cristãos em nossa reputação. E é uma parte, meu irmão, que se você precisa de trabalho nessa noite, eu espero que com todo amor e carinho que eu tenho no meu coração, você venha entender o quão importante a sua reputação é para o mundo, para você como cristão, para você como um testemunha viva do Senhor, amém? Meus irmãos, primeiramente nós temos que entender a importância da sua reputação, você como um companheiro, você como esposo, esposa, você como um amigo e você como um estranho, você como um cristão também. A sua reputação, o que isso vai dizer sobre você? Aí a primeira coisa que pode vir na sua mente é, sabe o quê? Reputação doesn't matter, eu tenho Jesus, estou de boa, não é? Não. A sua reputação, pensa aqui comigo, a sua reputação, nesse momento, a sua reputação está chegando em lugares que você não está, e a sua reputação vai chegar primeiro em lugares que você quer ir. Nesse exato momento, pode ter alguém dizendo assim, o Enold eu conheço. Só que a diferença que vai fazer desse o Enold eu conheço ele, é o que vem depois dessa frase. Ele é uma pessoa boa? Ele é uma pessoa ruim? Ele é um crente ou ele é um crentinho? A nossa reputação vai sempre chegar primeiro, irmãos, em lugares que nós queremos ir, que nós ansiamos ir, ou mesmo em lugares que nós não estamos. A nossa reputação, quem nós somos, bom ou mal, vai sempre chegar primeiro que nós, amém?
Meus irmãos, a palavra do Senhor em Provérbios 22:1, e abre aí comigo, vamos lá. Palavra do Senhor, Provérbios 22:1, e já marca aí também na sua Bíblia, que isso é importante para nós entendermos como cristãos. Diz assim, Provérbios 22, versículo 1, amém? Amém. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que a prata e o ouro. E essa ideia, ela é contida e ela ecoa ainda em Eclesiastes 7:1, que diz assim, ó: melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Se tem uma coisa, meus irmãos, que nós temos controle em nossa vida, é em como nós vivemos nossa vida. A não ser que você esteja com a arma na sua cabeça, mas as decisões que você toma, os passos que você dá, os caminhos que você caminha, você tem total controle sobre ele. Nós temos total controle de onde nós vamos, o que fazemos, o que falamos, mesmo quando é difícil segurar a língua, né? Mas nós temos o controle. Deveríamos, mas nós temos. Nós temos esse controle do que nós somos. E muitas vezes nós perdemos o nosso foco do que a palavra do Senhor, do que o Espírito Santo do Senhor nos guia para sermos, do que Ele nos fala para nós termos, a nossa reputação. Eu não vou te pedir para levantar a mão, porque infelizmente muitos de nós já ouvimos essa frase: aquele crente ali, ele é um picareta. Ele é um picareta. Meus irmãos, e é triste você saber que hoje o mundo em si tem essa reputação de alguns cristãos. Dói em saber que cristãos estão manchando, alguns que se chamam cristãos estão manchando, não só a palavra do Senhor, mas manchando a beleza que Jesus é. Neste mês em nossa igreja, meus irmãos, nós estamos vendo, à luz da palavra de Deus, como nós devemos levar a nossa vida financeira, como devemos viver de acordo com a palavra de Deus nessas áreas. Mas eu comecei, enquanto pensando, até no próximo domingo já, que eu estava fazendo já a nossa mensagem, do próximo domingo eu comecei a pensar. E uma coisa que veio na minha cabeça: quantos de nós, eu até, já fiz isso? Já vendi a minha reputação por um pratinho de sopa, por coisa insignificante. Quantos de nós, por causa de um esqueminha para ganhar dinheiro rápido, por causa de buscar riqueza, esquecer que a riqueza está no Senhor, por causa de tudo isso, nós esquecemos, vendemos a nossa reputação por um pratinho de lentilha. Mesmo que isso vá afetar um irmão tremendamente, a gente não está nem aí, a gente faz. E com isso a nossa reputação fica manchada, fica no chão. Provérbios, meus irmãos, nos adverte que nossa reputação ela é valiosa para tudo. E em tudo nós devemos guardá-la. Em casa, eu gostaria que você... Na verdade, vamos ler lá. Abre a sua Bíblia em Hebreus 11. Vamos ver o que Hebreus 11 diz. Ia falar para você ler em casa, mas vamos ler só algumas partes desse capítulo inteiro. Hebreus 11, meus irmãos, fala da galeria da fé. Ele fala de homens que guardaram a fé, eles falam de homens que com uma reputação, eles foram honrados e seus nomes hoje estão escritos na Bíblia. O autor do livro de Hebreus, que na verdade é até desconhecido, com certeza ele não conhecia nenhuma dessas pessoas a qual ele escreveu a respeito. Porque ele está falando de Adão, está falando de Abraão, está falando de pessoas os quais ele não tinha nenhum contato. No entanto, a reputação dessas pessoas, se não me engano 18 pessoas, a reputação delas alcançou a ele, e a reputação dessas pessoas dizia que elas guardaram a fé, elas foram fiéis e elas receberam o galardão do Senhor naquela época. Então, olha o quão importante é. No primeiro versículo, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela, agora no versículo 2, por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Aí você começa a ver, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. No versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício
superior ao de Caim. Aí, se você pular no versículo 7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Se você continuar lá no versículo 11, pela fé Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Pela fé, todos eles, todas essas pessoas foram honradas na Bíblia, porque elas guardaram a fé, tiveram um bom testemunho, guardaram a sua reputação no Senhor, e por isso hoje estão imortalizadas em Hebreus capítulo 11. Se continuarmos lendo, lá no finalzinho agora, versículo 39, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. A parte A do versículo 39, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. O testemunho que eles tinham era a reputação às quais eles guardavam. Pela fé fizeram, pela fé suportaram, pela fé venceram, pela fé hoje estão na Bíblia. Na galeria da fé, hoje eles estão ali por causa da reputação a qual eles guardavam. Como eu disse, o autor do livro de Hebreus, enquanto escrevendo, ele ouviu falar dessas pessoas. E pela reputação dessas pessoas, ele teve certeza que essas pessoas eram pessoas, primeiro, de Deus, e pessoas que poderiam ser honradas e escritas na Bíblia. Abre lá comigo em 1 Pedro 2,12. E eu sei que eu estou indo um pouquinho rápido, mas é porque o final falou demais ao meu coração dessa mensagem, eu quero chegar nela. Então, me perdoa se eu estou indo um pouquinho rápido, mas segue comigo. 1 Pedro 2,12. Diz assim, ó: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. 1 Pedro 2,12. Vamos ler comigo? 1 Pedro 2,12. Vamos lá? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusarem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. A Bíblia deixa claro, meus irmãos, que a reputação é de grande valor. Portanto, é algo que nós devemos nos esforçar, não só para criá-la, mas para mantê-la. Como cristãos, nós somos testemunhas vivas daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez para cada um de nós. Nós não podemos perder essa reputação. Uma reputação ela é construída ao longo de anos. Reputação não é algo que hoje eu conheço alguém e amanhã eu já sei, eu já criei uma reputação para ela. Nós mesmos, nós julgamos pessoas, e eu sei que isso é difícil da gente entender e aceitar, mas uma reputação, ela é criada a respeito dos julgamentos de outras pessoas. Você não cria a sua reputação. As outras pessoas veem o que você faz, como que você age, como que você vive. E a sua reputação, ela vem a partir do julgamento de outras pessoas. Difícil de engolir essa pílula, não é? Mas não é você quem cria a sua reputação. A forma que você vive testemunha a Cristo, e o julgamento de outras pessoas vai criar a sua reputação, boa ou ruim. Sempre ela vem de outras pessoas. Se precisamos de um vizinho para cuidar de nossa casa, por exemplo, nós não vamos procurar aquela pessoa que tem a pior reputação possível. Você vai? Se você tem uma casa linda, maravilhosa, Deus te deu. Amém? Glória a Deus? Amém. A sua casa linda, maravilhosa, é o palácio que Deus te deu. Você vai lá na Boca de Fumo e procura o maior viciado para cuidar dela quando você vai viajar por 2 semanas? Você não vai. Você vai procurar aquela pessoa que dá a melhor reputação possível. E isso nos mostra, meu irmão, como que a nossa reputação, ela vai levar pessoas a confiarem em nós ou não. E como testemunhas de Cristo, isso vai mostrar se as pessoas confiam naquele que habita em nós ou não. A sua reputação, como eu disse, ela vai sempre te preceder. Antes de você chegar em qualquer lugar, a sua reputação vai chegar antes de você. Antes de você ir naquele lugar que você almeja tanto, a sua reputação, ela vai chegar antes de você. Como cristãos, meus irmãos, a nossa prioridade número 1 é representar bem a Cristo para este mundo perdido e quebrado. Assim como diz em Atos 1:8.
Porque Jesus é honesto, gentil, Ele é leal, Ele é honroso. Então devemos nos esforçar para ser essas coisas também para o mundo. Nós devemos pegar a reputação a qual Jesus Cristo criou e internalizar essa reputação, para que assim nós possamos ser representantes do Senhor. Para que nós possamos ter essa reputação de alguém que é honroso, de alguém que é generoso, é gentil, leal. E pensando nisso, meus irmãos, eu quero que você faça uma análise pessoal, porque eu fiz essa análise enquanto escrevendo. Eu fiz essa análise. Olha para dentro do seu coração hoje. Olha essas características de Jesus, porque Jesus é honesto, gentil, leal e honroso, que nós devemos nos esforçar para ser como Ele. No seu coração, como estão essas características hoje? Como que está a sua reputação com Cristo? Como que está a sua reputação com o mundo? Como que você hoje anda? Como que você hoje fala? Qual que é o seu caráter hoje? As pessoas avaliam o valor da nossa mensagem, da sua mensagem, da minha mensagem a partir da sua reputação. Isso eu falo muito para pais. Falo muito isso. Não adianta você pregar para o seu filho. Não adianta você pregar para o seu filho. O pregar para o seu filho é a maneira que você vive dentro da sua casa. Isso vai pregar muito mais do que todas as palavras que você vai falar para ele. Você pode sim mostrar a ele o caminho do Senhor, apresentar a ele a palavra do Senhor, incentivá-lo a ler a Bíblia, incentivá-lo a crescer espiritualmente. Mas o que vai realmente pregar a palavra do Senhor, quem vai realmente mostrar quem Jesus é, são suas ações. É aquilo que você faz, aquilo que você é a sua reputação, que vai mostrar Jesus Cristo, não só para os seus filhos, não só para aquelas pessoas que estão do seu lado, mas quando você estiver pregando aqui em cima, como eu estou pregando hoje, e olha que glória a Deus, Deus me mudou, me transformou internamente. Quando você pegar o microfone, quando você estiver na rua, pregando para um amigo, pregando para alguém que você trabalha junto, o que vai pregar junto com a sua palavra, é o quê? Que chega primeiro que você? A sua reputação. Não adianta você chegar no seu trabalho hoje, começar a pregar, Jesus é muito bom, Jesus cuida de mim, sendo que meia hora atrás você estava lá reclamando, poxa cara, minha vida, desculpa a palavra, minha vida é uma desgraça. A minha vida é derrotada, eu só tenho tristeza na minha vida. Se você prega isso primeiro, se a sua reputação primeiro é de ser um reclamão, como que você vai glorificar a Deus para aquelas pessoas que você quer mostrar a Jesus Cristo? Então a sua reputação chega primeiro, até na parte ruim. Se você quer pregar ao nome do Senhor, se você quer ter uma palavra eficaz, palavra que eu digo não é a palavra de Deus, mas se as suas palavras vão ser eficazes no coração de uma pessoa, meu irmão, a sua reputação tem que ser primeiro restaurada. Quem você é aos olhos do mundo tem que ser primeiro restaurada. Quem você é, como você anda, tem que ser primeiro restaurado. Como eu disse, vai chegar primeiro a sua reputação, as suas palavras, aquilo que você prega, aquilo que você fala, chega depois. Chega depois. Não adianta, meu irmão. É aquele negócio, né? Que notícia ruim corre. Então, se a sua reputação não condiz com aquilo que você está pregando, meu irmão, a sua reputação vai chegar primeiro. E, infelizmente, as palavras que você vai estar pregando não vão ser eficazes. Por causa daquilo que você esqueceu. Aquele detalhe que você acabou de esquecer. A sua reputação. Amém? As pessoas não vão ouvir essa pregação no mundo. Não. Eles irão ver a sua vida primeiro. Como ela é ou não o testemunho de Jesus Cristo. A desonestidade, a fofoca, a hipocrisia prejudicam o nosso testemunho e não refletem o caráter de Jesus Cristo. Então, o que é uma boa reputação? E como nós podemos mantê-la? Pessoas respeitáveis, meus irmãos, são aquelas que vivem com integridade. A sua vida privada, ela combina com a sua vida pública. O que eu quero dizer com isso? Você é, lá fora da igreja, o que você vive aqui dentro da igreja. Nós estávamos em uma convenção de pastores agora, no início dessa semana, e o pastor, ele falou uma coisa muito rápida que eu acho que poucas pessoas pegaram. Vocês conhecem aquele salt shaker que eles usam dentro de restaurante? Eu esqueci como que é a palavra agora em português. Aqueles negocinhos, aquelas coisinhas, saleiro. Aquele saleiro, sabe? Ele falou, gente, aqui na igreja nós somos saleiro.
Porque o que a gente vai fazer, o gosto que a gente vai dar, é fora do saleiro, não é dentro do saleiro. Eu achei isso muito interessante, porque assim, o que vai realmente valer a pena, o que vai fazer qualquer tipo de diferença é o que acontece fora do saleiro. Dentro do saleiro, está tudo um salzinho bonitinho aqui junto, não está? Mas o que vai fazer a diferença é quando você começa a sair desse saleiro, quando você começa a sair da igreja. Então a sua vida privada com Deus, a sua vida privada dentro da igreja, tem que refletir no que você é lá fora. Não adianta você chegar aqui e levantar. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo é lindo, maravilhoso, convertido. Você olha, meu Deus, esse aí não vai nem experimentar a morte. Esse aí vai ser arrebatado. Só que quando chega lá fora, você não sabe o que aconteceu. Quando chega lá fora, você olha para o irmão e fala, irmão, você é o mesmo? Quem é esse? Quem é esse? É igual aquela historinha, né? Que o filho chegou para o pai, chegou na igreja já com um colchãozinho, chegou na igreja já com o travesseirinho dele, e o pai dele, o que é isso, menino? Não, pai, porque aqui dentro da igreja isso é muito bom. Vão mudar para a igreja. Então, meus irmãos, a sua vida fora do saleiro tem que ser a mesma coisa. Fora do saleiro, você e eu, nós somos chamados para dar gosto para esse mundo. Nós somos chamados para ser sal. Nós somos chamados para ser luz. Então, meus irmãos, luz, dentro daquela luz ali, ela é uma coisa. A partir do momento que ela saiu, ela é a mesma coisa. O source, da onde ela está saindo, de onde está saindo a nossa luz, não pode modificar só porque nós estamos de fora do saleiro agora. O nosso gosto não pode ser diferente, a nossa reputação não pode ser diferente só porque nós saímos de dentro do saleiro. Isso daqui, onde estamos agora, escutando a palavra do Senhor, crescendo, meus irmãos, isso aqui é só o início. Isso aqui é 1% da sua vida, é 1% do seu testemunho. O resto é fora do saleiro. Não adianta, meu irmão, nós vivemos dentro do saleiro, pensando que nós estamos fazendo a diferença, porque aqui dentro, glória a Deus, todo mundo é sal. Fora é que você vai começar a fazer diferença. Fora do saleiro é onde você começa a fazer toda a diferença, e é para lá que Jesus Cristo está te chamando. É para você ser luz, para você ser sal, para que a sua reputação chegue primeiro, e que a sua reputação seja uma que glorifique ao nome do Senhor. Amém? Mas há também momentos, meus irmãos, que a nossa reputação é manchada sem a nossa culpa. Sem culpa, calúnias vão surgir, meus irmãos. Preocupa não, vai. Não é se vai. Vai surgir pessoas tentando te caluniar, vai surgir pessoas, principalmente quando você começa a ser sal e luz. Quando você começa a ser sal e luz, a sua reputação começa a chegar em lugares, pessoas vão sempre procurar, às vezes, o seu passado, vai procurar qualquer defeitinho, vai procurar, ixi, ela tem uma pintinha aqui atrás da orelha que eu não gosto, é feio. Elas vão começar a nitpick, vão começar a olhar os detalhes da sua vida. E nisso, calúnias vão começar. Só que aí nós voltamos lá para 1 Pedro 2, onde que ele fala que você tem que viver a sua vida reta, para que quando essas calúnias e quando essas mentiras se levantarem, o que o povo vai fazer? Esse não, esse aí eu conheço. Esse aí eu sei a vida que ele vive. Esse aí eu sei as obras que ele tem. Então por isso que 1 Pedro 2, se eu não me engano, aqui que a gente estava acabando de ler, fala que você tem que viver entre os pagãos de uma forma justa, para que quando isso tudo acontecer, quando, ele não falou se, falou que quando isso tudo chegar, eles mesmos vão testemunhar sobre a sua reputação. Não vai nem precisar descer anjos, raios e trovões, não. As pedras vão começar a falar, as mulinhas, né, vai começar a falar, não, esse não. Mas sabe quando que isso acontece? Quando a nossa reputação está alinhada com aquilo com que o Jesus Cristo, Ele mesmo tem para nós. Quando nós nos alinhamos com aquilo que o Senhor tem para a gente, até as mulinhas, elas vão falar, esse não, esse é filho de Deus, esse eu conheço quem Ele é. Meus irmãos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele mesmo passou pelo que nós podemos passar, quando injustamente a nossa reputação é manchada. Jesus Cristo, quando ele veio ao céu, e me entenda nessa parte, ele deixou a sua reputação divina lá com o Pai. Ele não desceu com a reputação dele. Tanto é que ele foi humilhado, ele foi morto na cruz. Quando ele chegou aqui na terra, quando ele encarnado, ele veio,
Ele simplesmente deixou tudo para trás, inclusive a reputação de ser adorado, de ser filho de Deus, deixou tudo para trás, por mim e por você. A reputação dele foi testada. No entanto, o testemunho de vida dele, quem ele era, quem ele é, o que ele fez, a forma que ele andou, foi o que realmente provou quem ele era, um filho de Deus, digno de ser louvado, digno de ser exaltado. A reputação divina ficou com o Pai. E às vezes, meus irmãos, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Quando essas calúnias vêm, quando tudo isso vem, quando essas questões que pessoas começam a levantar coisas sobre a sua vida vêm, irmão, faz como Jesus Cristo fez. Deixa a sua reputação com Deus, é Ele quem vai cuidar de você. Se você vive a sua vida reta, assim como diz Pedro, entre os pagãos, você ainda tem a sua vida reta, a sua reputação reta, meu irmão, não se preocupe. É o Senhor mesmo quem vai cuidar de você. Então, assim como Jesus Cristo fez, nós temos que deixar até com que Deus mesmo cuide de quem nós somos. A partir do momento que você se alinha com Deus, a partir do momento que a sua reputação é alinhada com o Senhor, deixa com Ele, que Ele resolve. Eu não sei você, mas meu Deus é forte. Ele é forte, Ele pode fazer. Jesus, Ele teve que abrir mão do seu direito de ser adorado. Ele deixou para trás sua reputação e entrou em um mundo onde seria incompreendido, ridicularizado. Seu nome iria ser linkado com muitas mentiras. Mas o Filho estava disposto a confiar a sua reputação ao Pai. E sempre que fomos acusados injustamente, podemos e devemos fazer o mesmo. Deixa com o Pai, que Ele resolve. No entanto, meus irmãos, tem momentos também que nós vamos vir na presença do Senhor com nossa reputação destruída, e agora pelas suas próprias mãos, pelos nossos próprios atos, por algo que nós fazemos. Aí, meu irmão, é o momento de nós reconhecermos a graça do Senhor sobre nossa vida e entender que o Senhor chamou a você e o Senhor chamou a mim. Não foi para o ministério de louvor, não foi para ser um pastor primeiramente, não foi para você participar do ministério de oração, não. Ele chamou primeiro para o ministério de reconciliação. Esse é o primeiro ministério que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Então, meus irmãos, mesmo que não seja você que tenha a sua reputação destruída, mas quando você ver alguém, tenha misericórdia e lembre-se que o primeiro ministério que o Senhor te chamou foi para o ministério de reconciliação. E, meus irmãos, todos nós, tempos em tempos, nós precisamos desse ministério de reconciliação. Precisamos nos achegar na presença do Senhor e só pedir misericórdia. Senhor, me ajuda, me ajuda. Então, meus irmãos, às vezes nós chegamos na presença do Senhor com a nossa reputação destruída. E é aí que o ministério da reconciliação entra. E é aí que o Senhor começa a nos dar ferramentas para que nós possamos restaurar o nosso testemunho, restaurar aquilo que nós somos. E para isso eu vejo 3 passos simples para você ajudar alguém ou para você restaurar até a sua própria. Se algo acontecer, em nome de Jesus não vai. Em nome de Jesus não vai. Amém. Em nome de Jesus não vai. Mas se você vê alguém que precisa, anota aí, olha. 3 passos para você restaurar a sua reputação. Primeiro, honestidade, arrependimento. Nós temos que ser brutalmente honestos, irmãos, com aquilo que nós fazemos. Se possível, assim como Zaqueu, restaura aquele dano que você fez. Mas você tem que mostrar o seu arrependimento. Você tem que se prostrar na presença do Senhor. Primeiro, errei, Deus, errei, fiz errado. Se necessário, peça perdão. Mas, irmãos, peça perdão assim como Davi fazia. Ele errava, era ser humano. No entanto, quando ele se arrependia, entregava na presença do Senhor, saía daquele pecado, ele não voltava mais naquilo. Meus irmãos, não vamos deixar com que essa honestidade, esse arrependimento se torne um ciclo em nossa vida. Não vamos deixar com que esse arrependimento se torne como uma desculpa para nós fazermos aquele erro outra vez. Você já viu aquela frasezinha, né? Que, nossa, a pessoa ela vive fazendo isso. Ou seja, aquela desculpa que você está pedindo já perdeu até a efetividade. Porque aquilo é um ciclo em sua vida. Então, meus irmãos, primeiro passo, arrependimento. Se arrependa, seja honesto com você mesmo. Em Salmos, no capítulo 15, versículo 1 e 3, diz assim: O Senhor, quem habitará no seu tabernáculo?
Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Não, quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem habita com o Altíssimo, quer habitar com Ele? Seja honesto. Trabalhe em sua reputação. Afaste-se das calúnias, das fofocas, daquilo que só traz contenda, daquilo que só traz dissensão dentro da igreja, aquilo que só traz facções, grupinhos, brigas. Sai disso. Se arrependa. Você quer morar com o Altíssimo? Pratique a justiça. Pratique a justiça. Seja um testemunho vivo daquilo que o Senhor te fez para ser. Primeiro passo, então, honestidade. Se arrependa. Esse é o primeiro passo para você restaurar a sua reputação. Segundo, se ajuste. Simples assim. Crie, então, ações que vão te ajudar na sua caminhada. Crie coisas que vão te levar a você andar naqueles passos, naquele caminho que o Senhor tem para você. E às vezes, meus irmãos, nós iremos precisar de pessoas que estão junto com a gente, de boa reputação, pelo amor de Deus, pessoas de boa reputação, essa aqui é a palavra-chave, que possa te ajudar nessa caminhada de restauração. Hebreus 10, 24 diz: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, você ter alguém que você pode prestar contas, principalmente quando você está no processo de ser restaurado, é essencial para a sua vida, é essencial para você. Amém? E terceiro e último, repita. Repita. O segredo de todo bom atleta é repetição. A consistência é a chave para mudarmos de hábitos e formas de agir. Repetição pode mudar a sua reputação para melhor. Então não se esqueça desses 3 passos. Quando você precisar de ajudar alguém, você que tem uma boa reputação, amém? Você que tem uma reputação firmada no Senhor, se você vê alguém que precisa dessa restauração, primeiro, não julgue, ore e fala: poxa, meu ministério está aí. Meu primeiro ministério, reconciliação com o Senhor. Lembre desses 3 passos. Se a pessoa te der essa liberdade, que você possa ajudá-la a caminhar em uma nova vida, lembre desses 3 passos. Primeiro, seja honesto, arrependa, volte ao Senhor. Amém? Segundo, se ajuste. Se ajuste, crie ações que você vai realmente se forçar a mudar de hábitos. E terceiro, repita. Quando chegar no terceiro, volta lá no primeiro e continua, meu irmão. Restaurar algo que foi quebrado não é fácil. Restaurar algo que foi destruído não é fácil. Então, por isso que é muito mais fácil nós primeiro nos focarmos no Senhor Jesus Cristo. Dizer: Senhor, eu tenho construído a minha reputação em Ti. Agora o meu trabalho é mantê-la limpa, para que nós possamos ser testemunhas do Senhor. Reputação é um conceito, opinião pública favorável ou desfavorável a você. Romanos 12, 18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Vivemos em paz quando tomamos decisões que levam a uma boa reputação, quando procuramos maneiras de fazer o bem. Nós demonstramos que pessoas de caráter virtuoso nós podemos ser. A nossa reputação, meus irmãos, é o que vai fortalecer o nosso testemunho sobre Jesus Cristo. É o que vai mostrar o quão a palavra do Senhor é viva em sua vida. A sua reputação, ela vai falar, às vezes, muito mais alto do que as palavras que você está pregando. Santo Agostinho diz que você deve pregar com palavras quando necessário. Ou seja, a sua reputação, quem você é, como você anda, vai mostrar para pessoas muito mais o amor de Jesus Cristo do que você ficar na esquina gritando o nome de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, acho que às vezes você vai até deixar a pessoa brava ainda com a gritaria que você está fazendo. Mas a sua reputação é o que vai mostrar quem Jesus é, o que Ele fez na sua vida e como Ele te transformou. Vamos evitar, meus irmãos, ser manchados pelo mundo. E embora haja momentos em que nossa reputação seja manchada por pessoas sendo desonestas,
Deus quer que vivamos de tal maneira que aqueles que nos conhecem não acreditem na calúnia. E isso você só consegue a partir do momento que a sua reputação não é manchada. Igreja, a sua reputação diz muito, muito de quem Cristo é em nossas vidas. E um último exemplo, eu quero fechar com esse, é quando os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles viviam, eles tinham uma reputação de ser seguidores de Cristo. No entanto, essa reputação virou identidade. Essa reputação de ser um seguidor de Cristo passou a ser a identidade deles como cristãos. Alguém que parece com Cristo, que tem uma reputação como Cristo, que vive como Cristo viveu, que fala como Cristo falou e que, acima de tudo, escuta o chamado do Senhor para ser testemunhas dele aqui na terra. Então, deixe com que sua reputação cristão seja sua identidade cristão. Amém? Vamos orar? Amém. Palavra bem rápida hoje, mas com pontos que eu queria, que estava ardendo no meu coração de trazer para a igreja, para que nós possamos ser testemunhas vivas e eficazes. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para orar ao Senhor? E que no nome de Jesus Cristo, meus irmãos, que você possa sair daqui hoje repensando pontos na sua vida, repensando o que eu posso melhorar, onde eu posso melhorar e com quem que eu posso melhorar também. Porque a sua reputação, às vezes, para uma pessoa, às vezes dentro da sua casa, a sua reputação está destruída. E você precisa restaurar a sua reputação para uma pessoa, talvez, dentro da sua própria casa. Então, meus irmãos, eu não quero que essa palavra chegue no seu coração nessa noite como um peso, como algo, mais uma coisa para eu fazer. Não. Até a nossa reputação depende de Jesus Cristo. Depende da modificação que o Espírito Santo vai trazer dentro da sua vida, meus irmãos. Você sozinho, você pode conseguir sim uma boa reputação? Sim, você pode conseguir uma boa reputação. No entanto, a diferença da reputação que nós vivemos como cristãos é que nós não vivemos para o mundo, mas nós vivemos para termos uma reputação que imita Jesus Cristo. E essa reputação é só com Jesus. Então, meus irmãos, não leve essa palavra para casa como um peso, mais uma coisa para fazer, mas leve essa palavra para casa, no seu coração, como um encorajamento que o Senhor nos traz a cada dia para nós andarmos mais e mais na presença dEle, buscarmos mais e mais dEle. Porque essa reputação que Ele quer que você e eu tenha, você e eu, nós todos tenhamos, é só através dEle, é só com Jesus, é só com o Espírito Santo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, Pai. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Deus. Pai, ensinamentos, Pai, que foram ditos há milhares de anos, Senhor Deus, mas ainda hoje, Senhor Deus, estamos, Pai, falando e aplicando essa palavra, Deus. Deus, e glória a Deus, Pai. Porque o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que nos dá as direções que nós devemos tomar em nossas vidas, Pai. O Senhor é um Deus que nos guia até em como nós temos, Pai, que viver nosso estilo de vida para que nós possamos glorificar o Seu nome. Deus, que o Seu Santo Espírito, Pai, venha em nosso coração transformar, moldar, Pai. Pai, que o Seu Santo Espírito venha, Pai, nos guiar em sermos cada dia, Pai, mais parecidos contigo, Senhor Deus, e menos parecido com nós mesmos. Pai, que quando nós olharmos no espelho, Senhor Deus, nós venhamos a ver Jesus. Quando nós andarmos, Pai, não é para a nossa glória, Pai, não, mas é para a Tua, que pessoas venham ver, Pai, realmente cristãos, aqueles que são parecidos com Cristo, que a nossa identidade, Senhor Deus, venha a ser Cristo, que quem nós fomos, Pai, venha a ser Cristo, em o nome santo de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos por esse momento em Tua presença, Pai. Pai, te louvamos pela Tua palavra e te louvamos, Pai, pelo Teu Santo Espírito que nos ajuda, nos guia e nos aconselha a cada dia. Em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Glória a Deus pela sua vida que esteve conosco hoje. Nos vemos no domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém?